Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou André Bernardo, o seu professor da Escola Bíblica Dominical. E nesta semana estamos estudando a lição de número 9, a conspiração de Amã contra os judeus. Esta lição ela faz parte da revista do terceiro trimestre de 2024 com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. E para você não perder nossos conteúdos que postamos toda semana com informações relacionadas à Escola Bíblica Dominical, eu peço a você, inscreva-se em nosso canal, dê o like no gostei, deixe o seu comentário. Vamos fazer a leitura da introdução da revista. Se você tiver a sua revista, nos acompanhe ou acompanhe a leitura que iremos fazer. Na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nesta lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. Vamos agora analisar o nosso mapa mental, o mapa mental desta lição, para facilitar o seu entendimento de acordo com os assuntos que serão tratados nesta aula. Lembrando a você, aluno e professor que assiste os nossos vídeos. Este vídeo, ele não substitui a aula presencial da escola dominical. Isso é muito importante nós frisarmos. Mas esta aula que nós comentamos é uma preparação para você ter mais subsídios para tanto acompanhar a aula como também ministrar a sua aula. Então vamos lá. Partindo do texto áureo, que é a base da lição, diz o seguinte: E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, verso 22. Então nós vemos aqui que aquele que se manter fiel e perseverar diante das crises e situações problemáticas que possam vir em nossa vida, alcançaremos a vitória e seremos salvos. Olha só, a palavra-chave desta lição é conspiração. O primeiro ponto nos diz o plano odioso de Amã. Nós vamos comentar a respeito dos planos maquiavélicos que Amã proporcionou para tentar exterminar o povo judeu. O objetivo deste ponto é explicar o plano odioso de Amã. A sinopse desse ponto diz: o plano odioso de Amã contra os judeus revela astúcia e oportunismo. Segundo ponto, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Comentaremos neste ponto a respeito de como o decreto do rei Assuero, mediante a persuasão de Amã, atingiu de forma horripilante a todos os judeus que viviam em toda a província de domínio persa. O objetivo deste ponto é destacar a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. Nós veremos que até aqueles judeus que retornaram para Jerusalém também serão atingidos. A sinopse desse ponto diz: o plano odioso de Amã trouxe tristeza e medo ao povo judeu. O terceiro ponto nos diz o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. O objetivo deste ponto é apontar o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Nós vamos então compreender o que significa antissemitismo e também as faces do antissemitismo. A sinopse deste ponto diz: o antissemitismo moderno é perigoso e cruel. E a verdade que nós devemos praticar diariamente, após estudarmos essa lição maravilhosa, diz o seguinte: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Então, quando nós nos conformamos com este século, podemos compreender que estamos distantes da vontade de Deus. Preste atenção nesta verdade prática e faça uma análise pessoal. A leitura bíblica em classe será no livro de Esther, capítulo 3. A leitura será feita a partir do verso 7 ao verso de número 11. Depois, o capítulo 4 do mesmo livro, do verso 1 até o verso de número 4. Então, se você tiver a sua revista, faça uma leitura. Caso não tenha, use a sua Bíblia na sua versão, na versão que você está acostumado. Faça a leitura pausadamente, como nós sempre orientamos, analisando cada versículo, analisando as palavras contidas em cada versículo, entendendo que tudo se passou em uma época diferente da nossa geração. Então isso ajuda muito na compreensão do contexto dessa história. Primeiro ponto, o plano odioso de Amã. O primeiro assunto diz intrigas e patologias do poder. O termo patologia indica sintomas de uma doença. Então nós entendemos que Amã se revelou como uma pessoa doentio diante dos planos malignos revelados para o extermínio do povo judeu. Olha só o que diz Esther, capítulo 3, verso 4 e verso 5. Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Aqui, se encheu de furor quer dizer que ele se encheu de ódio, mas isso já estava enraizado dentro deste homem. Apenas o que aconteceu
aconteceu revelou aquilo que já existia dentro dele. Quem exerce autoridade em qualquer área da vida precisa agir com serenidade, sabendo que todos temos um Senhor nos céus. Então, pode ser governos, reis, presidentes, pastores, o que for. Se você exerce um cargo de autoridade, de liderança, você precisa entender. Primeira coisa, você não vai ficar para sempre. Segunda coisa, uma hora ou outra, se você agir errado, Deus vai agir. Pode demorar um dia, 2, 1 ano, mas Deus vai agir porque Ele está no controle de tudo. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 5, verso 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Então, a igreja que você dirige, ela não é sua. O cargo em que você está é propósito de Deus para abençoar a vida de outras pessoas, não para o seu bem próprio, não para o seu status social. Entenda isso. Amã alcançou um cargo elevado, mas isso subiu em sua cabeça e criou uma raiz de ódio dentro do seu coração. Vejamos o que a palavra fala sobre o abuso de poder. Provérbios capítulo 16, verso 18 nos diz: a soberba precede a ruína. Olha só, se você é uma pessoa soberba, prepotente, tenha certeza que isso precederá a sua própria ruína. E a altivez do espírito precede a queda. O orgulho, se você é uma pessoa orgulhosa, pode ter certeza que você está premeditando a sua própria queda. Segundo assunto, a extensão do plano. Amã planejou a destruição dos judeus de todo o reino de Assuero, incluindo os judeus que haviam retornado para Jerusalém, que estava sobre o governo do reino persa. Então nós vemos aqui que o governo persa, ele atingia uma extensão muito grande e também a Jerusalém. Esther, capítulo 1, verso 1, nos revela isso. E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. E dentro dessas 127 províncias também estava Jerusalém. Então, o plano arquitetado por Amã para exterminar todo o povo judeu incluía também os que estavam espalhados em todas as províncias, e incluindo os que haviam retornado por autorização do rei da Pérsia. Não foi o rei Assuero, foi o Ciro. Mas agora o rei Assuero assumindo essa posição, reinando, então ele passa a ter esse domínio, mas estas pessoas também estariam sobre o ataque, sobre esse plano maligno de extermínio. Esther, capítulo 3, verso 6 nos diz: porém teve como pouco nos seus propósitos o pôr as mãos só em Mardoqueu, porque lhe haviam declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assuero. Como eu falei, abrangia 127 províncias, onde Jerusalém também estava incluso neste domínio. A princípio, Amã só queria matar Mardoqueu, mas quando Mardoqueu revelou de qual povo ele era, surgiu dentro do seu coração o ódio de gerações por causa dos seus descendentes. Terceiro assunto, astúcia e oportunismo. Amã convenceu o rei Assuero, escondendo sua verdadeira motivação, dizendo que entregaria 10.000 talentos de prata, cerca de 350 toneladas, para o tesouro real, o equivalente a 2/3 da renda anual do Império Persa. Então, ele usou dessa artimanha para persuadir o rei Assuero, falando: não, senhor, basta apenas fazer o decreto, a lei do extermínio, pagar aqueles que irão executar o extermínio, pode deixar que é comigo. O senhor não vai precisar mexer em nada no seu tesouro. Eu pagarei do meu bolso, fica tranquilo. E aí então, por conta dessa artimanha, o rei Assuero permitiu que ele traçasse este plano de extermínio. Olha só, Esther, capítulo 3, verso 8, verso 9 diz: e Amã, disse ao rei Assuero, existe espalhado. Olha a artimanha. Ele não fala diretamente, ele fala que existe um povo espalhado e dividido entre os povos. Então nós já vemos aqui que a ordem que ele queria dar, o plano que ele tinha para exterminar o povo judeu, era em todo o reino. Não era apenas ali na Babilônia ou em Suzã, não, era em todo o reino. E olha só, e ele vai dizendo: povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, é que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Só que depois nós vamos ver que ele ainda usou mais uma artimanha. Olha só, Amã usou a persuasão para forçar o rei a assinar o decreto de extermínio do povo judeu, emitindo cartas para toda a província do reino persa. Esther, capítulo 3, verso 11 a 12, que diz: e disse o rei a Amã: essa prata te é dada como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mesmo, e, conforme a tudo quanto Amã mandou, se escreveu aos príncipes do rei e aos governadores que haviam
havia sobre cada província, e aos líderes de cada povo, a cada província, segundo a sua escrita, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Aqui nós vemos a artimanha. Primeiro, ele tocou naquilo que o rei mais necessitava, que era o quê? Dinheiro. Então o rei não precisaria dispor de investimentos para esse plano. Então isso já agradou aos olhos do rei. Depois ele pega e fala que este povo, espalhado por todo o reino, não cumpre as leis dos medos e dos persas. Eram leis rigorosas, mas o povo judeu nunca foi contra, pelo menos nós não temos esclarecimentos de, em algum momento, o povo judeu ter ido contra as leis da pátria onde eles estavam vivendo. Mas eles tinham as suas leis, que eram leis religiosas, não leis políticas. Mas Amã, ele persuadiu o rei, falando, não, existe um povo que possui leis diferentes. Mas ele não falou qual lei que era. E o rei Assuero caiu na conversa desse maligno. Nós precisamos tomar muito cuidado. São atitudes que nós vemos no nosso dia a dia. Pessoas que vêm até nós querendo persuadir a nossa mente, o nosso coração, com palavras que, a princípio, num primeiro momento, parecem ser coisa boa, parece ser o certo. Foi a artimanha de Amã. Percebe-se que Amã, ele decretou uma data em que nesse dia, em todas as províncias, ocorresse o extermínio do povo. Ou seja, não seria um mês, não seria um ano, seria apenas um dia. Se analisarmos friamente, um dia não vai causar tanto problema. E aí ele vai além. Depois disso, depois de exterminado o povo, todos que estivessem ali poderiam adquirir os bens daquele povo. Então isso, para os olhos dos gananciosos, foi uma maravilha. Eles iriam exterminar o povo judeu e ainda ia tomar os seus bens. Olha só, isso agradou o rei e agradou também a todo o povo persa com relação a essa atitude. Mas, novamente eu repito, Deus está no controle. Levante-se quem se levantar. A última palavra é Deus que dá. Segundo ponto, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. O primeiro assunto diz o pavor da violência. A ordem expressa era que destruíssem, matassem, lançassem a perder a todos os judeus, tudo no mesmo dia, e que todos os seus bens fossem saqueados. O suposto mal seria arrancado de uma vez, trazendo o bem. Na percepção de Amã, para enganar, ludibriar o rei Assuero, basicamente ele quis dizer assim, que o extermínio do povo judeu traria bem para o povo persa, porque o extermínio aconteceria em apenas um dia, e todo o povo iria se beneficiar dos bens do povo que seria exterminado. Então isso traria bem. E levando em consideração outras questões políticas, financeiras, sendo tratadas no reino persa, também o extermínio desse povo traria benefícios. Isso na ótica de Amã, para persuadir o rei Assuero. Em resumo, ele quis dizer para o rei, olha, o suposto mal, ele seria arrancado de uma vez. Então nós vamos marcar uma data e nessa data será exterminado todo o povo. Seria um mal que seria arrancado de uma vez para que no futuro trouxesse bem para o povo. Mas isso na verdade era uma artimanha maligna. Olha só, Esther capítulo 3, verso 13 diz: e enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei para que destruíssem, matassem e fizessem perecer a todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que saqueassem os seus bens. Então, a morte seria um bem, pois arrancaria o mal pela raiz, e ainda mais, traria mais bem por conta das posses que poderiam ser tomadas desse povo que seria morto. Olha como o inimigo age, mas ele está caído em nome de Jesus. Se porventura alguém decretou a sua morte, a sua falência, a sua destruição, a sua miséria, em nome de Jesus está repreendido, porque o nosso Deus é poderoso e a última palavra é Ele que dá, porque Ele é soberano e Ele está no controle da minha e da sua vida. Segundo assunto, bebida, confusão e tristeza. Houve um clima, após as cartas começarem a ser entregues nas províncias, houve um clima de desespero, de luto, quando as cartas começaram a chegar, levando o povo judeu ao luto, jejum, choro e lamentação. Como nós falamos no início do estudo do livro de Esther, nós não temos o nome do Senhor explícito nos versos deste livro, mas fica claro aqui que o povo judeu estava jejuando, clamando a quem? A Deus, clamando a Deus. Olha só, Esther capítulo 4, verso 1 e o verso 3. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia sido feito, Mardoqueu rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Ele estava clamando a quem? Clamando a Deus, suplicando ao Senhor por conta desse mal, que esse maligno estava intentando contra a sua vida e a vida do seu povo. E o verso 3, e em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Toda vez, isso fica claro para nós, que toda vez que um homem de Deus se vestia de saco, se sentava em cinzas, jogava cinzas sobre si,
era um ato de lamentação por sua dificuldade, por causa do seu problema, da sua crise, da crise que este homem estava enfrentando. E clamando a quem? A Deus. Lamentando a quem? Ao Senhor. Então isso fica claro. Embora nós não vemos explicitamente o nome de Deus, mas conforme esse costume, era isso que estava acontecendo. O povo estava clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor. E só Deus pode frear a impetuosa maldade humana. Só Deus, mais ninguém. Ninguém tem poder para fazer aquilo que somente Deus pode fazer. Diante dessa situação, não haveria homem na terra que pudesse revogar essa lei de extermínio. Não havia homem na terra que tivesse poder suficiente para revogar esta lei. Mas Deus é poderoso. Deus está no controle. Olha só o que diz Romanos capítulo 1, verso 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda o quê? A impiedade e injustiça dos homens. Deus, ele está vendo. No plano terreno, nós podemos não compreender, não poder ver saída. Mas no plano espiritual, Deus tem uma saída. Deus está movimentando as peças espiritualmente para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Então nada passa desapercebido diante de Deus. Terceiro assunto, crise e clamor. De um lado, injustiça. Do outro lado, punição. Olha só que interessante. Mas como assim, André? Se o povo judeu estava ali, estava vivendo tranquilamente no reino persa, e agora se levanta esse homem e promove aí o extermínio desse povo, não seria uma injustiça? Por que seria então uma punição? Punição de Deus. Não seria somente extermínio? Vamos entender. Deus, ele está no controle. Todos corriam o risco de ser exterminados. Como nós falamos anteriormente, no ponto 1, tanto os que estavam espalhados pelas províncias, como também os que haviam retornado para Jerusalém, também estavam dentro desse decreto de extermínio. Porém, nós vamos ver aqui em Ageu qual era a situação do povo que havia retornado para Jerusalém. Por isso, aí agora você vai entender o porquê. Da mesma forma que a ação de Amã era uma injustiça contra o povo judeu, mas Deus mesmo assim, na sua grande soberania, estava também punindo por causa da atitude do povo, punindo o povo. Então nós vemos que diante disso, Deus não está sem o controle da situação, ele está no controle de toda aquela situação. Olha só, Ageu capítulo 1, versos 7 a 10 nos diz, olha só, vou ler bem para você poder entender. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Verso 8, subi ao monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me engrandecerei e serei glorificado, diz o Senhor. Então o povo que retornou para Jerusalém, eles tinham uma missão. Qual era a missão? Reconstruir a casa do Senhor, porque o templo em Jerusalém havia sido destruído quando Nabucodonosor tomou a cidade. E agora os que retornaram, eles deveriam fazer o quê? Primeira coisa, reconstruir Jerusalém e os muros da cidade. Olha só, verso 9. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu dissipei como um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre à vossa sua própria casa. Por isso retém o céu sobre vós, o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Ou seja, a missão do povo que retornou para Jerusalém era o quê? Reconstruir o templo. O que eles fizeram? Em vez de reconstruir o templo, que poderia ser reconstruído rapidamente, não, eles levavam apenas as sobras para a reconstrução do templo. Então a obra de reconstrução do templo começou a se delongar, se estender. Mas para suas casas, para a reconstrução das suas casas, eles aplicavam o melhor material e estavam fazendo rapidamente. E aí Deus olha para aquela situação e fala, mas eu dei uma missão para vocês, reconstruir a minha casa. E o que vocês fizeram? Vocês estão reconstruindo a sua própria casa e me deixando de lado, deixando a minha casa de lado. Então diante disso nós vemos, existe uma contemporaneidade entre o livro de Esther e esta passagem de Ageu. Então nós vemos que era dentro da mesma época. Então Deus estava agindo com punição para aqueles que estavam deixando a casa do Senhor de lado. E Deus estava intervindo na injustiça diante daqueles que estavam espalhados nas outras províncias. Olha como Deus estava no controle daquela situação. Somente com uma vida de oração constante, em casa e no templo, podemos vencer o mal. Não devemos esperar que a crise chegue para buscarmos ao Senhor. Não espere, meu irmão, minha irmã, que a crise bata à sua porta, para daí então você buscar ao Senhor, para daí então você orar ao Senhor, buscar a presença do Senhor. Colossenses capítulo 4, verso 2. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Ou seja, perseverar não é orar quando a crise vem, não é orar quando você traça um objetivo, aí você vai orar.
Ou quando a doença chega, aí você vai orar. Não, você tem que orar constantemente. É o que a palavra de Deus está nos orientando. Olha só o que diz Isaías, capítulo 55, verso 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Meu irmão, não deixe a crise bater na sua porta. Não deixe a doença bater na sua porta. Para daí você buscar a Deus. Ah, irmão, mas busca o Senhor enquanto se pode achar. Busque o Senhor em todo tempo. Orai, buscai, consagre a sua vida. Não é para o pastor, não é para A ou B, é para você, para a sua salvação. Aleluia. Ponto 3. O perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Chegamos então ao último ponto da nossa lição, da lição número 9, que nós estamos estudando nesta semana. Mais uma vez eu peço a você, inscreva-se em nosso canal se você está chegando agora, nos visitando, vendo como que é o nosso canal. Tenha certeza, no nosso canal nós pregamos a palavra de Deus. Não pregamos fantasia, não pregamos mentira, não pregamos heresia. Nós pregamos a palavra de Deus. As lições são comentadas baseadas na palavra de Deus. Eu peço a você, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações, dê o like no gostei, deixe o seu comentário de onde você está nos assistindo, para que possamos te conhecer, mandar um joinha para você, um coração. Então fica conosco até o final. Olha só, o primeiro assunto desse terceiro ponto, faces do antissemitismo. O que significa essa palavra antissemitismo? De acordo com as pesquisas que nós fizemos, é o ódio e preconceito contra especificamente o povo judeu e a sua cultura, sendo uma forma de xenofobia, que é o termo que tem sido utilizado, muito utilizado em nossa geração, a xenofobia. O termo antissemitismo, de forma etimológica, significa aversão aos semitas, aos que descendem de Sem, que é filho de Noé, segundo a palavra de Deus. No entanto, na prática, o termo é usado principalmente para se referir ao preconceito contra os judeus. Ah, André, mas existe preconceito contra os judeus? Sempre existiu. Até que Jesus volte e o povo judeu reconheça Jesus Cristo como seu Salvador. Mas vamos lá, olha, é possível verificar ao longo da história 3 faces do antissemitismo. Antissemitismo religioso, antissemitismo nacionalista e antissemitismo racial, das raças. Vamos ver cada um deles. O primeiro, aspecto religioso do antissemitismo. Destacam-se perseguições como a do século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra que assolou a Europa em 1348. Também durante a Idade Média sofreram intensa perseguição pela Inquisição, principalmente a partir de 1478 na Espanha. E também em 1536 em Portugal pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício pelo Papa Paulo III. O objetivo principal era combater o que ele entendia, o que ele na sua mente, entendia que era uma heresia judaica. É algo inconcebível. Para falar o português claro, coisa do diabo mesmo. Então, antissemitismo no aspecto nacionalista. A primeira ordem de confinamento dos judeus em guetos não foi de Hitler, mas no século XX foi do Papa Paulo IV em 1555 e atingiu todos os estados papais por mais de 300 anos. Então, o povo judeu, eles tinham que viver confinados em um bairro, chamava os guetos judaicos. Então eles viviam ali separados dos outros, ninguém podia ter contato com eles. Depois nós vemos aqui o antissemitismo no aspecto racial. Aí agora foi durante a Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945, por Adolf Hitler, que protagonizou o antissemitismo racial, ao proclamar a superioridade da raça ariana. Nessa época, na Alemanha, muitos judeus viviam na Alemanha, moravam na Alemanha e alguns tinham até cargos públicos nesse país. E aí Adolf Hitler, com um pensamento totalmente antissemitista, decidiu e começou a pregar essa tese, que a Alemanha tinha que ser dos alemães e não dos judeus, e que os judeus eram uma raça perigosa, eram pessoas perigosas que estavam tomando os bens dos alemães. Então ele pregava isso. E pasmem, Hitler também usava a própria Bíblia para favorecer os seus discursos contra o povo judeu. É algo que nos enoja. E nós vemos aí muitas referências em vários países a respeito do Holocausto, a respeito de tudo que aconteceu. Para vocês terem uma ideia, Adolf Hitler, ele promoveu o extermínio de 6 milhões de judeus em toda a Europa. Os judeus não estavam só apenas na Alemanha, mas em toda a Europa, espalhado em toda a Europa. Então, em todo lugar que os exércitos alemães dominaram, nessa época aí, entre 1939 e 1945, através da guerra, eles procuraram exterminar o povo judeu, fazendo experiências para a criação de bombas biológicas para usar aí nas guerras, e o povo foi sendo exterminado, no total de 6 milhões de judeus. Terceiro assunto, antissemitismo hoje. Existe antissemitismo hoje? Sim, existe. A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu a paz aos judeus. Mas olha só o que diz. O país vive em estado de alerta em função de ataques terroristas
internos e externos, feitos em nome de uma causa palestina. Falam em nome, a mesma coisa, Amã agiu do mesmo jeito. E esses terroristas estão agindo do mesmo jeito, em nome de um bem maior. Precisa exterminar o povo judeu para um bem maior. O mais brutal da história da nossa geração, né, mais recente, ocorreu em outubro de 2023. Só Jesus, o Messias, salvará Israel, onde haverá uma conversão nacional deste povo. Somente o Messias vai fazer com que acabe a perseguição a este povo. Só quando este povo reconhecer a Jesus como seu Salvador, então este povo alcançará o descanso. Alcançará o descanso. Olha só o que diz Romanos, capítulo 11, verso 26 e 27. Paulo escrevendo aos romanos. E assim todo o Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Paulo está ensinando aos romanos, quando vier o libertador, e o libertador vem de Sião, ele vai apagar toda a iniquidade de Jacó, as impiedades de Jacó, ou seja, do povo Israel, o povo judeu. E quem é esse libertador? É Jesus. Fala, não, mas Jesus já não veio? Sim, mas aqui Paulo está se referindo quando ele retornará novamente. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Paulo está ensinando, através de uma revelação que Deus lhe deu, que o povo de Israel será libertado de seus pecados, mas só na segunda vinda de Cristo, o libertador. Conclusão da revista. Chegamos então ao final desta lição. Espero que você tenha gostado, que Deus possa, através do Espírito Santo, lhe trazer mais esclarecimento. Procure ler todos os assuntos da revista, também o livro de apoio. Eu oriento a você a adquirir também, se você tiver condições, o livro de apoio ajuda muito. Nós aqui apenas damos uma pincelada com um olhar diferente para que você possa, de forma simples, entender a palavra do Senhor, você aluno, você professor, e ministrar aí uma aula com excelência. Mas vamos lá à conclusão da revista. O antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelenses, pintando o país como o vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando, arrependido, aceitar o Messias. Eu deixo aqui o Salmo 122, capítulo 6, para você meditar, que diz assim, olha, orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Amém. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Reveja novamente toda a lição do nosso vídeo. Como eu falei no início, repito novamente, esta aula é uma aula preparatória, ela não substitui a aula presencial. Então, não perda no domingo a aula da Escola Bíblica Dominical. Será uma bênção para a sua vida e para toda a sua família. Reveja todos os pontos que nós comentamos. O ponto 1, o plano odioso de Amã. O ponto 2, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther. E o ponto 3, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. E também reveja o nosso mapa mental. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus e até a próxima lição.